Boa noite a todas e todos, bom estar aqui com vocês. Eu sou Giovana Damasceno, jornalista, integrante do Mulherio das Letras, no movimento literário feminista Mulherio das Letras. E estou aqui hoje para conduzir um encontro que marca o 8 de março de 2021 do nosso movimento, né? Nós vamos bater um papo com a professora Eurídice Figueiredo, autora do livro Por uma Crítica Feminista, Leituras Transversais de Escritoras Brasileiras. Ela já está aqui com a gente. Eu vou fazer uma apresentação dela aqui para vocês conhecerem. Eurídice é doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Boa noite, Eurídice. Boa noite, prazer estar aqui. Ela atua no programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense. Publicou A Literatura como Arquivo da Ditadura Brasileira, pelas 7 Letras, Mulheres ao Espelho, Autobiografia, Ficção e Autoficção, pela EduErj, Representações, Etnicidade, Perspectivas Interamericanas de Literatura e Cultura, também pelas 7 Letras. Muito obrigada pela sua participação, Eurídice. Nós temos também aqui a participação de outras integrantes do Mulherio das Letras que vão incrementar esse papo aqui. A gente conta com a presença da poeta Dalila Teles Veras, da Marília Kubota, jornalista e escritora, e da Henriette Effenberger, contista e romancista, que nos enviou as perguntas com antecedência e está conosco por chat. Todas são integrantes do movimento feminista literário Mulherio das Letras. Essa entrevista acontece ao vivo, com transmissão simultânea pelo canal do YouTube do Mulherio das Letras e pela página oficial do Mulherio das Letras no Facebook. E quem ainda não curte a nossa página e quem ainda não curte o nosso canal, a hora é agora, estamos ao vivo aí. Aproveita para dar uma curtida também nessa nossa entrevista para que a gente possa chegar até mais pessoas, para que mais pessoas conheçam o nosso movimento e conheçam também as nossas atividades. A gente faz muita coisa bacana. Mais uma vez, Eurídice, boa noite, bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E para a gente começar aqui sem perda de tempo, porque a gente quer saber muito sobre esse seu livro, eu queria que você fizesse uma apresentação breve para a gente dessa sua obra, desse seu trabalho de pesquisa, né? E em seguida a gente passa para as perguntas das outras meninas que estão aí doidas para interagir com você. Fica à vontade, a palavra é sua. Tá bem, muito obrigada, Giovana, pela apresentação. Obrigada a todas que estão participando aqui do papo, Marília, Dalila e Henriette. E obrigada pelo convite, porque realmente é sempre bom falar do trabalho da gente, e principalmente nesse canal, que é o Mulherio das Letras, que tem tudo a ver com o trabalho realizado. Então, eu queria dizer, assim, digamos assim, para começar, eu trabalho sobre literatura escrita por mulheres, pelo menos desde os anos 80. Então, meu doutorado nos anos 80, defendi em 88, já foi sobre escritoras, no caso, era uma escritora francesa, porque eu, na origem, sou professora de literatura francesa. E desde então eu tenho lido muitas escritoras, enfim, escritoras do mundo todo, mas fundamentalmente brasileiras e escritoras de língua francesa, assim, o principal, né? Então eu já fiz um livro que é o Mulheres ao Espelho, que tem essa temática, e eu estava perseguindo já questões que vão aparecer mais, de uma maneira um pouco mais desenvolvida, de uma maneira mais densa, neste livro, que é questões ligadas ao corpo, realmente, as representações do corpo, da sexualidade, do erotismo.
e também de todas as questões ligadas à violência contra o corpo da mulher, né? Como a violência no casal, a violência como o incesto, o estupro, e outras questões ligadas ao corpo também, como o aborto. Então, são muitas as questões. Quando eu decidi chamar o livro de Por uma Crítica Feminista, foi uma certa ousadia, porque, na verdade, eu acho que quer dizer, a meta é fazer uma crítica feminista. Acho que não está claro para ninguém hoje o que é realmente uma crítica feminista, porque toda a tradição literária, toda a tradição crítica é realmente masculina. Então, eu acho que a gente precisa romper com determinados modelos. Então, o meu objetivo foi perseguir essa questão do que seria uma crítica feminista e do que seria também esse imaginário das mulheres que vivem hoje, né, que escrevem hoje. Então, primeiro, eu não estava interessada em falar sobre as grandes escritoras brasileiras. Já existe uma fortuna crítica muito grande, muito competente, né, sobre essas grandes como Clarice, Lígia, Nélida, etc. Então, eu chamei de leituras transversais de escritoras brasileiras porque eu queria colocar em diálogo escritoras de diversos momentos, mas fundamentalmente de escritoras do século XX e do século XXI. Eu me especializo em literatura contemporânea, então eu até recuo um pouco no tempo para falar do final do século XIX, quando eu falo da Júlia Lopes de Almeida, mas o meu objetivo era assim, tentar entender um pouco da história literária, então por isso eu tive de voltar um pouco no passado, mas o grande número de leituras que eu fiz realmente foi de escritoras contemporâneas. Então, eu li assim, cerca de 100 autoras. Foi realmente um trabalho bastante extenso e intenso, porque eu estava interessada em fazer esse inventário assim, desse imaginário, o que mudou. Assim, a minha pergunta era um pouco por aí. O que mudou na literatura do século XXI, por exemplo, em relação à primeira metade do século XX? Mudou muito. Então, eu queria detectar esse tipo de movimento, esse tipo de transformação. Por isso que é transversal. Eu não privilegio assim, as grandes escritoras e faço conversar escritoras. Então, em cada capítulo, vou ter, assim, às vezes 2, 3, mas sempre em conversa. E às vezes até mais do que isso, né? O capítulo, por exemplo, que foi muito longo, que foi um trabalho que foi se acumulando, por exemplo, o capítulo sobre o estupro. É impressionante como que é um assunto de que não se falava e de que se fala muito agora. Então, o caminho meu foi nesse sentido de captar essas mudanças do tempo, né? Porque nós somos mulheres, mas somos mulheres num tempo e num espaço, nós não somos mulheres no abstrato. E qual é o nosso tempo, qual é o nosso país, o que nós vivemos. Então, a literatura ela não é uma representação da realidade, mas ela trabalha com esse imaginário que está moldado também por essa realidade que nós estamos vivendo. Então, acho que, para começar, acho que seria isso. Um grande começo. Já dá vontade, para quem não conhece o livro, já dá vontade de ler ontem, né? Começar para já. Eu vou passar agora para Marília Kubota. A Marília tem as perguntas dela para fazer para a professora Eurídice. Marília, está com você, passando a bola. Obrigada, Giovana. Bom, é um prazer estar aqui, entrevistando a professora Eurídice Figueiredo.
A gente já vinha conversando, né, meio informalmente, através das redes sociais. Então, é muito bacana ter essa conversa hoje, né, mais aprofundada, né? Espero que a gente possa ainda ter outras conversas, né? Bom, eu ia fazer uma pergunta, mas você já respondeu já na apresentação sobre o título mesmo do seu livro. Eu achei bem interessante que você falou da forma como você compôs o livro, né? Esse diálogo de autoras em torno de um eixo temático, né? E é um grande trabalho esse, né? De ler todos esses autores da literatura brasileira contemporânea. Então, mas ainda no início do livro me chama a atenção que você colocou um tema, né? Alguns temas sobre o feminismo, os diferentes feminismos. Então, eu achei bem interessante você ter destacado logo isso no início do seu livro, né? Então, você fez um mapeamento dos vários feminismos existentes hoje em dia, o feminismo negro, o feminismo indígena, o transfeminismo. Estes feminismos começam a emergir a partir das últimas décadas, diferenciando-se do feminismo branco. O que a gente ganha com a insurgência desses outros feminismos? Hoje não tenho mais condições de falar do feminismo no singular. Seria ou ingênuo ou autoritário falar de feminismo, porque, inclusive, algumas feministas negras ou decoloniais ou em determinados países nem querem usar o feminismo, a palavra feminismo, porque o feminismo ficou muito conotado como sendo um movimento de mulheres brancas, né, de classe média. Então, é importante a gente assinalar que, realmente, se o feminismo começa como um movimento de mulheres, digamos, burguesas, brancas, num determinado momento, começa a surgir um conflito. Porque, no momento, no Brasil, nos Estados Unidos, é um processo um pouco parecido, não exatamente igual, porém parecido. Então, o movimento feminista no Brasil, ele eclode realmente com força durante a ditadura. E, durante a ditadura, essas mulheres que eram de esquerda, elas estavam lidando com partidos políticos, com maridos também de esquerda, que consideravam que a luta contra a ditadura era a prioridade e que não se devia perder tempo em falar coisas de mulher. Então, aí já tem um impasse, um conflito entre mulheres brancas e seus maridos ou seus partidos políticos. No entanto, essas mulheres continuaram, persistiram, depois algumas acabaram indo para o exterior, e lá elas desenvolveram mais ainda essas questões teóricas do feminismo. Nos anos 70, 80, no momento que o movimento negro unificado no Brasil se consolida, algumas mulheres também começam a perceber que existiam diferenças tanto no movimento negro, delas enquanto mulheres, quanto delas enquanto mulheres no feminismo, que era predominantemente branco. Então, aí você vê as contradições que existem nos movimentos. Então, elas levavam a questão de serem mulheres no movimento negro, e muitas vezes eram questionadas, e, da mesma maneira, elas levavam essa questão da raça, né, da etnia, no movimento feminista, e também eram igualmente contestadas. A Lélia Gonzalez, por exemplo, diz que muitas vezes diziam que ela era agressiva, etc. Então, a partir desse momento, sobretudo já nos 80, o movimento negro vai se consolidando e o feminismo negro, realmente, principalmente com a Lélia Gonzalez e a Sueli Carneiro, o movimento feminista negro vai se consolidando também. Então, a gente tem essas contradições que eu acho que é importante assinalar. Não me interessava muito fazer uma história do feminismo brasileiro
que já foi feito por várias escritoras, por várias pessoas. Então, eu não estava muito interessada em fazer esse histórico. Desde a luta pelo voto, né, existe já um material na história bastante pronto. Então, não era isso que eu queria fazer, eu queria mais entrar nas problemáticas, né? Então, para mim estava claro que o feminismo negro era importante. Eu li bastante também feministas negras norte-americanas, né, estadunidenses, e li bastante também as nossas. Aí, à medida que eu ia pesquisando isso, e eu já tenho um histórico de estudo da literatura de autores negros, porque durante muitos anos eu trabalhei sobre autores do Caribe francês, né, francófono. Então, meu mestrado foi sobre Aimé Césaire, eu publiquei muita coisa sobre vários escritores do Caribe, como Edouard Glissant, Patrick Chamoiseau. Então, eu já tinha, assim, digamos, uma bagagem sobre essas questões ligadas à negritude. Mas aí já me surgiu no meio do caminho essa questão do feminismo decolonial. Então, isso foi uma novidade para mim, que eu tive de correr atrás, a pesquisar isso, né? Então, eu acrescentei essa questão do feminismo decolonial, que é muito forte nos países onde há grandes populações indígenas, né? E aí, também no meio dessa pesquisa, de repente eu vejo surgir, até foi no livro da Heloísa Buarque, a palavra transfeminismo, que realmente para mim foi uma novidade, eu não conhecia. Então, eu me inspirei assim, no texto que aparece no livro da Heloísa Buarque, sobre transfeminismo, e depois eu pesquisei um pouco mais para completar esse capítulo. Então, eu acho que é importante a gente mostrar as facetas dos diferentes feminismos, para não cair nessa visão um pouco universalista, né? Que o universal, como vocês sabem, é sempre branco, masculino, né? O universal é um falso universal, ele é um universal que é imposto. Então, hoje é muito mais do que pensar em universal, é pensar no plural. Então, acho que é por aí a resposta, Marília. Agora a gente tem os feminismos plurais, né? Mais o feminismo singular, né? Eu estava pensando, quando você falou, né, do feminismo, dessa união entre as mulheres, que surgiram, então, as escritoras, as autoras, né? A gente vê aí agora as autoras Conceição Ivaristo, Lilian Alves, Eliane Alves Cruz, as grandes autoras, né, que surgiram nos últimos anos, o feminismo na literatura indígena, a Aline Potiguara. Eu vi hoje que não sei se você viu, a Júlia do Rico, né, que é uma autora bem nova da literatura indígena, ela vai ser colunista, né, da Folha de São Paulo. Tem um trabalho bem interessante também aí para divulgar, né, literatura de mulheres indígenas. Então, isso parece estar bastante ligado, né, a essa questão política, né, da união das mulheres. Sim. Mais alguma pergunta, Marília? Eu queria falar também, que você falou também que você não quis fazer um estudo transversal, deixando de lado essas autoras canônicas, né? Cecília Meirelles, Raquel de Queiroz, Clarice Lispector, Lídia Fagundes, autoras que a gente já conhece bastante, que, como você falou, tem uma grande fortuna crítica. Eu fico pensando, daí você cita também logo no início do seu livro algumas autoras que elas não entraram para o cânone. Você fala sobre elas como a Dalgisa Neri, Patrícia Galvão, Maura Lopes Cansado e Carmen Silva. São autoras que você fala lá sobre elas. Eu gostaria de perguntar por que essas autoras não entraram? Porque elas
conviviam com a Cecília, Renata Buteras, mas elas se tornaram autoras malditas. Por que elas não entraram para o clã, elas se tornaram malditas? Essa questão é sempre muito complicado dizer por que uma escritora entrou no cânone. Não. Na verdade, até o próprio conceito de cânone, eu acho que deve ser questionado. Algumas escritoras, o que eu quis fazer nesse capítulo foi um pouco contra a corrente ou uma contra a história, porque nessas primeiras décadas do século XX, nasceram essas grandes escritoras brasileiras que são bastante canônicas. Se você for pesquisar lá nas datas de nascimento, você tem todas as grandes lá, que nasceram até 1930. No entanto, tem algumas que são dessa mesma geração e que tiveram muito mais dificuldades. Então, eu fui pesquisar justamente essas que não entraram no cânone, mas, para começar, algumas delas, como a Maura Lopes Cansado, que teve problemas bastante graves de saúde, né, de problemas mentais, se internou em hospital psiquiátrico, etc., ela tem uma obra importante, porém pequena. Então, comparativamente, essas autoras, como a Maura ou a Dalgisa Neri, a Pagu, ela tem uma obra grande, mas que até hoje está muito pouco conhecida. Então, muitas pessoas atualmente andam pesquisando a obra da Pagu, uma obra que ficou muito perdida, assim, principalmente artigos dela. Então, são pessoas que tiveram também problemas políticos, como a Pagu teve problema político de prisão, a Dalgisa Neri também não teve problemas políticos, não, ela foi até deputada, etc., foi bastante insensada num período, né? Mas, na verdade, elas acabam sendo escritoras um pouco bissextas. Não dá para comparar com uma Lígia Fagundes Telles, por exemplo, que tem uma obra imensa e muito consolidada, ou com a Raquel de Queiroz, ou com a Clarice Lispector. Essas são escritoras que realmente trilharam um caminho muito forte, muito consolidado e tiveram também essa força pessoal de vencer barreiras. Essas quatro foram pessoas que tiveram também problemas familiares. A Carmen, por exemplo, teve de sair do Brasil, foi morar no Uruguai, depois na Argentina. Então, eu digo também que pessoas que não tiveram o apoio da família, que entraram em conflito familiar, todas as quatro tiveram conflitos familiares e que esses conflitos acabaram dificultando a vida delas. Então, não sei se a Virginia Woolf tinha razão de dizer que a gente precisa de um teto e dinheiro para viver, para poder escrever. Isso até foi contestado pela Glória Anzaldúa, que diz que a gente escreve em qualquer lugar, assim, tem que escrever, assim, né, mesmo em situação muito precária, um pouco o que a Carolina Maria de Jesus fez, né, escreveu em condições muito precárias, mas a verdade é que quando você tem essas condições materiais e emocionais também, você tem uma rede de proteção familiar, a produção tende a ser mais fácil, né? Mais fácil no sentido que a pessoa tem mais condições de desenvolver a sua criação, a sua criatividade, e tem mais condições de escrever, de publicar.
Então, eu fui um pouco contra a corrente, realmente, porque não me interessava. Eu até, em alguns capítulos, eu mencionei contos, né, da Clarice, da Lígia, da Nélida, porque eu leio, já li muito todas essas autoras e gosto muito delas, mas, como eu disse no início, elas já têm uma fortuna crítica. Então, não era isso que eu ia fazer. Eu ia fazer justamente o obscuro, aquilo que não foi muito explorado, né? Marília. Ok, Marília? Sim. A professora Euridice tocou ali na questão da Virginia Woolf, falando daquela questão que ela diz um teto todo seu, né? Eu me lembrei de uma escritora amiga aqui de Volta Redonda, onde eu moro, a Paola Lobo. Quando ela lançou o primeiro livro dela, ela tinha uma filha adolescente, 3 filhos trigêmeos, e escreveu um livro durante o período que as crianças, os trigêmeos eram bebês, e ela trabalhava fora, ela trabalhava o dia inteiro, tinha os trigêmeos. Eu um dia perguntei para ela, que hora que você escreve? Ela falou assim, acho que de noite, no sonambulismo, eu acho que eu psicografo. Tem uns comentários legais aqui de um monte de gente que está te vendo, Euridice. A Cíntia Krimler está aqui com a gente, diz que ouvir a Euridice é um prazer imenso e um grande aprendizado. Conhecimento, sabedoria e cultura. Muito obrigada, eu gosto muito 2 livros da Cíntia entraram no meu livro. Ela é maravilhosa. Né? E realmente é uma coisa que ela escreveu. Eu li hoje ou ontem, até compartilhei no Facebook. Eu não me lembro onde que ela publicou, em algum site, que ela diz que a literatura dela, ela quer importunar. E eu gostei muito de ver isso, de ler isso, porque na semana passada eu fiz uma palestra na PUC de São Paulo e falei sobre isso, que também já escrevi muito sobre isso, a literatura, sobretudo se ela está tratando de sofrimento, de traumas, né, no caso da ditadura, por exemplo, ou da Shoah, ou de estupro, ou de incesto, está falando sobre problemas, né, que causam sofrimento nas pessoas. A literatura ela tem que ser desconcertante. A palavra que eu uso é de um crítico francês que diz que a literatura ela deve ser déconcertante, ele escreve em francês. E eu falei sobre isso, né? Você tem que perturbar, porque você tem que fazer pensar, né? Provocar a reflexão dos leitores, né? Das leitoras. Você não pode tranquilizar e a pessoa acaba de ler sorrindo, ai, que bonito, né? Então, eu falei até de vários filmes, né, que tematizaram a Segunda Guerra Mundial, que são filmes que as pessoas saem do cinema alegres, né? Ah, o Schindler foi muito bonzinho, né? O fulano ele levou um murro na cara, né? Digamos, né? O nazista, né? Então, mas não é assim, né? Você não pode sair feliz, alegre do cinema depois de ver um filme que trata da Shoah. Não é possível isso, você tem que ficar perturbado. E aí eu gostei, porque no chat alguma aluna que estava assistindo falou assim, já saí perturbada da sua conferência, gostei muito, estou perturbada. Então, acho que a função
quando eu falo de desconcertar e de perturbar, provocar reflexão, porque senão vira Drops do Cora, né? Vira Disney, sei lá, qualquer coisa. Estamos aqui também com a Adriana Silva Santiago, dizendo que maravilha de evento. Obrigada, Adriana, você é sempre muito amorosa, muito generosa. Eurídice, professora Eurídice, eu estou aqui com 2 perguntas da Henriette Effenberg, que participa com a gente aqui online, está aqui te acompanhando e acompanhando a gente aqui pelo chat. Ela nos mandou as perguntas dela e eu vou fazer aqui para você. A primeira é a seguinte. No capítulo Meu Corpo, Minhas Regras, os Direitos Reprodutivos, você cita diversas autoras que abordaram o tema aborto de várias formas. Neste século XXI, com mais força a partir de 2018, religiosos de várias denominações cada vez têm mais voz neste governo que pauta suas ações pelo viés ideológico de extrema-direita, portanto reacionário e fundamentalista. Há o risco de ainda menos mulheres escreverem sobre o assunto, temendo a reação virulenta da sociedade, ou nós mulheres escritoras já estamos suficientemente maduras para não nos intimidar com reações machistas à nossa literatura? É difícil dizer, mas eu acho que em períodos de repressão, assim como na ditadura, por exemplo, meu último livro, né, meu penúltimo livro foi sobre a literatura que foi escrita durante e após a ditadura, sobre a ditadura, né, tematizando a ditadura. Sempre há maneiras de se rebelar, e a gente viu durante a ditadura, na literatura, mas também na música popular, assim, como que compositores conseguiram driblar a censura e fazer músicas que estavam, né, criticando, que eram músicas engajadas, né? Então, eu não sei, eu não posso dizer o que as mulheres vão fazer e se vão escrever mais ou menos. Eu acho que nada mais para as mulheres. Eu acho que já abriu a porteira. Não para, não. Eu acho que eu até achei curioso, porque esse capítulo, eu digo lá no meu livro, foi inspirado por uma orientanda minha que acabou de defender a sua tese de doutorado, aliás, uma tese brilhante, Isadora Pontes, que trabalhou com 4 autoras francesas que falam sobre suas experiências reais. Então, são livros autobiográficos. Então, a tese dela foi sobre essas 4 escritoras que tematizaram de uma maneira ficcional, às vezes começaram pela ficção e depois passaram para o relato mais autobiográfico. Evidentemente que, bom, agora o aborto é legalizado na França, mas eu achava, no momento que eu comecei a orientar essa estudante, há 4 anos, eu achava que no Brasil não existia nenhum. Quando eu já estava começando a pensar sobre o livro, aí eu pensei, no Brasil não tem. E aí eu resolvi começar a anotar, assim, anotações meio que só para ver, assim, até onde ia. Abri um capítulo, assim, um arquivo, aborto. E aí eu fui anotando, assim, todos os livros em que havia alguma menção ao aborto. E, no fim, eu vi que tinha muitos romances que tematizavam o aborto, e, sobretudo, das escritoras mais jovens. Então, um pouco isso também que eu queria captar, assim, como que as escritoras mais jovens estavam tratando de temas que
que não se tratava, assim, pelo menos não de uma maneira muito explícita. Então, eu citei lá, por exemplo, a Raquel de Queiroz tem uma cena de aborto nos Três Marias, que é um livro muito antigo, mas é evidente que é uma coisa assim, muito alegórica, muito rápida, e o leitor pode pensar, a leitora pode pensar que aquilo tudo foi uma ilusão, que a personagem imaginou aquilo, né, que ela provoca um aborto numa roda gigante. A gente sabe muito bem que não existe nenhum aborto que é provocado numa roda gigante. Então, não é uma abordagem realista, mas, de qualquer modo, a questão está lá. Aparece, eu nem mencionei porque eu não tinha lido ainda, mas eu li depois que o livro já estava pronto. No romance da Lúcia Miguel Pereira também tem uma alusão a um aborto. A palavra não é pronunciada, mas a gente sabe que se trata de um aborto. Então, mesmo essas escritoras, né, da primeira metade do século XX, elas já estavam mencionando. Então, por isso que eu acho importante, e eu digo isso na conclusão, as escritoras que estão escrevendo hoje, pegando sobretudo as novas gerações, elas estão escrevendo a partir de uma tradição que já se firmou no Brasil. Então, porque essa primeira geração... claro que eu não estou desprezando a literatura que se fez no século XIX. Ela existiu, ela foi importante, mas, sobretudo, essa geração que nasceu nas 3 primeiras décadas do século XX, essa geração que deu essas grandes escritoras, elas já forneceram o chão para as novas gerações, né? Modelos, porque você tem que pensar que a literatura ocidental, tal como a gente conhece, a literatura, o romance, sobretudo, né, que foi, né, desde, digamos, o Cervantes, né, seria o Quixote, o primeiro romance moderno, e passando pelo romance inglês do século XVIII, romance francês, sobretudo, no século XIX, e todos os romances maravilhosos russos, estadunidenses, brasileiros, hispano-americanos, a grande massa é escrita por homens. Então, quando uma escritora começa a escrever no Brasil, digamos, né, a Lígia Fagundes Telles ou a Clarice, em que tradição elas estão se inspirando, né? Elas estão se colocando em que linhagem, né? Em que tradição? Ainda não havia uma tradição muito consolidada, porque essas escritoras, se você comparar, mesmo uma que eu considero boa, como a Júlia Lopes de Almeida, e uma Clarice ou uma Lígia, é evidente que houve um desenvolvimento muito maior da narrativa brasileira, escrita por mulheres. Então, a própria Virginia Woolf, ela, num dos textos em que ela estuda a tradição, né, na literatura inglesa, a tradição escrita por mulheres, né, de romances escritos por mulheres, ela critica as antecessoras dela. Elas foram muito fracas, ou elas fizeram personagens assim. Enfim, por quê? Porque essas mulheres, elas não tinham autonomia, né? É claro que elas tinham uma certa autonomia, senão elas não teriam escrito. Mas você tenta imaginar a vida das irmãs Brontë, por exemplo, né? Você fica pensando, comparando com a gente, né? Com a liberdade de movimento que a gente tem, você fica se perguntando como que por exemplo, aquela mulher que vivia praticamente fechada dentro de casa escreveu um livro maravilhoso, que é o Morro dos Ventos Uivantes, que foi um romance que me impactou assim, na minha adolescência, assim. É um romance de uma violência, né,
e de uma força. Então, é incrível que elas tenham feito isso lá atrás, né? Mas, assim, pensando na literatura brasileira, eu acho que as novas gerações têm já uma tradição mais consolidada, na qual elas podem as novas podem se inspirar ou se basear, né? Se basear até para ir contra, não é para imitar, não é para seguir, né, a mesma linhagem, mas é para conversar com, né? Você até escreve contra, né? Não quero fazer como a Clarice Lispector, não quero fazer como a Lígia Fagundes Telles, mas você já tem um modelo que é a Lígia Fagundes Telles, por exemplo, que é uma boa romancista, mas é uma contista absolutamente maravilhosa. Então, são esses modelos que eu acho que são importantes para você ter assim, uma literatura, realmente. Você poder falar que nós temos assim, uma literatura de autoria feminina forte, né, com uma densidade, realmente. Forte, consistente, referências, independente das escolhas que nós, escritoras, façamos a respeito dessas referências, elas são referências e são referências muito consistentes. Podemos fazer como elas ou não fazer como elas, mas a referência está ali, né? Isso, acho que é importante isso. Mais uma pergunta, professora, que vem da Henriette Effenberg. A Henriette Effenberg, inclusive, disse que adorou a sua citação ao Drops do Cora. Que não existe mais, né? Não existe, né? No capítulo Entre Alegrias e Agruras da Velhice, você fala especificamente sobre a invisibilidade da mulher idosa. Todos percebemos que, com raríssimas exceções, quando a protagonista é uma velha, ela é mais representada por uma caricatura do que com o perfil que se adequa à realidade. Idosas aparecem amarguradas ou amargas, ou doces vovozinhas, ou ainda, no inverso, com personalidades rebeldes criadas, a meu ver, com a intenção explícita de chocar o leitor. Essas características das personagens podem ser atribuídas ao fato de grande parte dos autores serem muito mais jovens do que as personagens que eles criaram? Eu acho que tem um pouco isso. Para começar, a mulher velha muito raramente é protagonista de romances, porque os romances são sobre pessoas jovens. Então, você tem, assim, fundamentalmente, na história da literatura, romances entre jovens. Então, o tema que faz o eixo do romance é amor e sexo. E depois você tem um emaranhado de situações sociais que qualquer romance vai apresentar, diferenças de classes sociais, enfim, diferenças, o adultério, que é o grande tema do romance do século XIX, enfim, todas essas questões. Então, a personagem velha, ela não interessa muito, porque ela não é muito atraente. O que eu quis pegar é a mulher, assim, como mulheres, né, independentemente da idade, retratam as mulheres velhas. Então, é interessante, assim, por exemplo, nos contos da Natália Polesso, que é uma mulher jovem, uma mulher que tem 30 e poucos anos, acho que não tem 40, no livro de contos que se chama Amora, ela retrata assim com muito, de uma maneira muito pungente, eu diria, mulheres velhas, né, companheiras,
mulheres lésbicas que vivem juntas. Então, eu achei assim muito bonito esse conto que eu analisei, de mulheres que envelhecem juntas. Então, tem a questão do amor lésbico, que já aparece aí, que é interessante ver também como que as escritoras atualmente tratam a questão da lesbianidade de uma maneira muito mais tranquila, muito mais naturalizada do que antes, né? Em que a mulher lésbica era uma tarada, uma louca, etc. Agora não, agora você tem mulheres lésbicas que às vezes são bissexuais, às vezes são só lésbicas, mas são pessoas jovens e modernas, e etc. Mas a Natália Polesso, pelo menos em 3 contos do livro, ela coloca personagens mais velhas. 2 em que... nos 3 contos, as mulheres mais velhas têm uma companheira, mas numa delas, vó, a senhora é lésbica, as 2 não vivem juntas, mas nos outros 2 contos as mulheres vivem juntas. É interessante ver essa continuidade e esse carinho com que ela fala dessas mulheres velhas. Mas então, o que eu procurei mostrar nesse capítulo? Bom, primeiro, existe uma questão meio paródica da mulher velha. Tem até um conto da Clarice Lispector que eu analiso, que é muito engraçado, que a mulher velha, ela, na verdade, é o aniversário dela, então ela está, na verdade, se lixando para aquela família dela, achando aquela família toda um nojo, né? Assim como lembrei de pessoas tão fracas, tão horríveis, né? Todas essas pessoas saíram de mim, né? É muito engraçado esse conto. Ela calada na festa, ela calada na festa, né? Todo mundo fazendo a festa para ela e ela calada. Mas pensando só esses horrores, né, daquela família dela, né? Então, eu acho esse conto maravilhoso, mas ele é ao mesmo tempo cômico, né? Tem humor e é também cruel. Ele é as 2 coisas, né? E eu queria mostrar, então, essas 2 questões, assim, a questão da doença, mas também a questão da sexualidade, que aparece em alguns contos também. Então, é interessante ver que o conto, ele permite às escritoras contemporâneas algumas experiências que nem sempre o romance permite. Então, eu, por exemplo, era uma leitora de romance. Eu não era assim, uma leitora de conto. E nos últimos anos eu tive de me curvar a leitura de contos, porque realmente há uma grande quantidade de escritoras contistas, e eu acho que o conto oferece essa possibilidade de abordar temas complicados, né? De uma maneira rápida, e o conto ele tem uma estrutura que permite explorar a fundo e, ao mesmo tempo, acaba, né? Você escreveu 10 páginas e aquilo acabou. Seria muito mais difícil, talvez, construir todo um romance para abordar o feminicídio. Tem um romance que aborda o feminicídio, que é o da Patrícia Mello, que é Mulheres Empilhadas. Mas a Henriette, por exemplo, que está aí nos ouvindo e me perguntando essas coisas, né? Ela tem um conto maravilhoso, que é o conto que abre o livro dela, que se chama Fissuras, e que é a história de um feminicídio. Então, é um conto relativamente curto, só uma personagem fala, que é a irmã da morta, e é um conto muito forte,
porque é uma visão um pouco parcial e lacunada da história da irmã, visto de uma maneira um pouco simplória pela irmã, né? Mas é muito impactante. Então, eu acho que o conto permite esse tipo de experiência estética, que é também uma experiência ética, porque você está abordando essa violência do feminicídio, enquanto que para escrever um romance inteiro em que houvesse, né, uma cena de feminicídio, talvez fosse mais difícil, né, inserir aquela cena em um romance maior. Então, acho que realmente eu tenho notado que as mulheres têm escrito muitos contos e acho bem interessante. E ultimamente eu tenho trabalhado nas minhas aulas bastante os contos, porque permite também essa mudança de assunto mais rapidamente do que se você pede para ler um romance longo, né, aquilo vai demandar mais tempo de leitura e mais tempo também para análise, enquanto que com contos você pode passar por várias questões e ultimamente realmente eu tenho usado bastante o conto. E esse conto da Henriette, eu até já mandei para uma orientanda minha, eu fiz um PDF e já mandei para ela, porque ela ela entrou agora, né, o projeto dela sobre romances que abordam o feminicídio, brasileiros e hispano-americanos. Então, eu mandei para ela, ela falou, me deu muita aflição ler esse conto, porque realmente é um conto aflitivo, mas é o que a Cíntia Krimler falou, né? Não é para acalmar, apaziguar, é para atormentar mesmo. Literatura tem que dar uma sacudida de ombro, né? Não é cafuné, né? Não é cafuné. A Cíntia Coelho lembrou aqui, eu também tinha me lembrado, de uma personagem idosa contemporânea da Maria Valéria Rezende, que é a Alice. Sim, do 40 dias. É uma personagem também muito marcante. A própria Henriette já comentou várias vezes que na idade madura ela leu esse livro e deu uma mexida, uma sacudida na cabeça dela. Eu posso dizer que deu na minha também. O 40 Dias é uma personagem idosa, porque ela é uma candidata a vovó, né, porque querem que ela seja uma vovó, mas ela não é uma mulher realmente muito velha. Ela é uma mulher, digamos, aposentada, né, mas ela tem uma energia e uma rebeldia que você não imagina uma mulher de 80 anos fazendo aquilo. É uma mulher assim, que eu calculo assim, pelas estripulias que ela faz, uma mulher de 60 anos, 60, 65 no máximo, para ficar dormindo na praça, na rua, e interagindo com as pessoas, etc. Puxando uma mochilinha de livros. Puxando uma mochilinha de livros. Não, é um romance realmente muito interessante. Aliás, os romances da Maria Valéria são todos muito bons, muito interessantes. Mas esse aí é uma idosa, mas assim, digamos, uma idosa manontropo, né? Não é uma velhinha, não. Ela é uma idosa mais dinâmica, digamos. Aproveitando que a professora Euridice falou do livro Fissuras, da Henriette Effenberg, eu quero mostrar aqui para vocês, à mão, o livro de contos da Henriette, que ela lançou em 2018 pela editora Penalux. Estou mostrando só porque ele está aqui do meu ladinho, aqui na estante, estava na
na ponta da mão aqui, eu posso puxar para mostrar para vocês, já que a professora Eurídice citou, quem tiver interessado, tá bom? Então, pode falar, professora. Não, eu tenho lido muitos livros de contos de mulheres e realmente esse aí é muito bom, assim como eu li também agora, recentemente, um da Divanise, me fugiu o nome agora, de contos, que é muito bom também. Passagem Estreita? Isso, Passagem Estreita. Também muito bom também. Que tem assim algumas inovações também formais. A Divanise é uma escritora assim que acho que promete assim fazer coisas muito interessantes. Ela está fazendo coisas muito interessantes assim, sem medo de ousar, digamos, porque ela experimenta bem, né? O Nojo, por exemplo, que é uma narrativa longa, digamos, né? Um romance, mas assim, que não segue absolutamente o formato do romance, né? Seria talvez assim uma novela, mas num único fôlego, assim, sem pontuação, sem respirar, né? Então, ela é realmente ousada, digamos. Eu diria que ela é ousada e que tem alguns contos nesse Passagem Estreita que são muito interessantes, que são realmente inovadores. Bom, vou passar agora a bola para Dalila Teles Veras, que está ali aguardando para fazer umas perguntas para a professora Eurídice também. Sem descanso, Eurídice, vamos lá. Estou aqui para isso, Mas eu estava aqui como Inês, posta em sossego, porque estava uma delícia ficar ouvindo sem ter a responsabilidade de me colocar. Eu quero dizer para a professora Eurídice que o livro dela é para mim, leitura obrigatória para toda mulher que escreve. Porque as mulheres, de alguma maneira, como já foi dito aqui, não que precisamos exatamente de um cânone, mas para nos situarmos no nosso tempo. Eu sou poeta, a minha principal expressão é a poesia, nunca tentei escrever um conto, não vou além da crônica em termos de escrita em prosa, mas de um tempo me interessando muitíssimo pela escrita ficcional de mulheres, em especial depois que eu comecei a participar do Mulherio das Letras em 2017, que eu comecei a conhecer muitas dessas escritoras que acabam de ser citadas, mas também eu tenho lido muita poesia de jovens poetas, e uma delas que eu até questiono se é poeta ou prosa, que você cita no primeiro livro dela, se não me engano, você cita a Aline Bay, né? Aquele do Pássaro. Exatamente. E então, eu vejo nisso uma ousadia da sua parte, como pesquisadora, incluir pessoas que acabaram de publicar seu primeiro livro, mas que já demonstram a que vieram. E nós temos inúmeras. Eu tenho realmente adquirido muitos livros de mulheres que escrevem, até para prestigiar esse pessoal todo do Mulherio das Letras e tal, e eu tenho me surpreendido a cada dia com essas leitoras. Todos os livros que foram citados até agora, eu tive a alegria de ler, né? O da Henriette, da Cíntia, que foi um verdadeiro soco no estômago, e eu também, no meu caso, a poesia tem que realmente me desconcertar, desassossegar. E eu me identifiquei muito consigo e quero parabenizá-la por essa coragem, porque eu tenho a impressão que este
livro, daqui a pouco, pode virar canônico, porque, assim como Heloísa fez lá há 20 e tantos anos, ou 50 anos, os 26 poetas hoje, essas mulheres que você está destacando aqui, eu tenho esperanças de que elas se transformem em cânones, né? Vamos aguardar, mas elogio aqui muito a sua coragem. E eu tinha preparado 2 perguntas, mas eu acho que nós já avançamos bastante aqui no tempo, e eu vou fazer uma pergunta que está muito mais ligada não apenas ao meu fazer literário, às minhas preocupações literárias, mas também políticas, que é um assunto que também perpassa muitos capítulos do seu livro, a questão política. A gente, como você bem aponta em seu livro, a gente vê ali jovens poetas ficcionistas, ou melhor, jovens ficcionistas, e algumas nem tão jovens, que abordam com muita desenvoltura a questão da sexualidade, do aborto, da violência contra a mulher, enfim, todos esses temas que, em boa parte, a Eurídice já abordou. E abordam isso com um realismo que eu diria assombroso, mas sem deixar de fazer boa literatura. Isso que é interessante. Não é apenas uma denúncia, não é apenas agora eu sei falar do meu corpo, eu posso falar do meu corpo, eu tenho direito ao meu corpo. Por outro lado, eu fico me questionando o seguinte: em determinado momento do seu livro, você coloca que há pautas urgentes que não avançam no governo. Nesse caso, pautas progressistas em relação a direitos feministas e essa coisa toda. Uhum. E aí, frente a este governo autoritário, conservador, que se esquece da Constituição e governa com decretos, moralismo e voluntarismo, e com a destruição de vários programas, inclusive instituições, ministérios que cuidavam e amparavam as mulheres na violência, nos crimes contra a mulher, e que foram absolutamente destruídos, e eu percebo que isso também está claro em alguns momentos do seu livro, mas que esse crescimento da violência contra a mulher, a gente sabe que em 2020, 5 mulheres foram vítimas de feminicídio por dia. São dados assombrosos, né? E claro que o feminicídio aparece nessa literatura. Mas eu me pergunto, as mulheres conquistaram o direito à sua própria voz, e isso está muito patente em todas as análises que você tão apropriadamente coloca. Mas essa forma potente, criadora, em número cada vez mais crescente, mais impressionante, parece que não está sendo utilizada de uma forma, digamos, política ou propositiva, de ações no sentido de reivindicarmos mesmo, através de qualquer tipo de ação, políticas públicas que protejam os direitos da mulher, que foram solapados solenemente de 2016 para cá. Você acredita que seja legítimo a gente exigir ou não? Eu, da minha parte, não exijo, mas admiro muito o escritor ou a escritora que vai além do papel, que ele não se coloca apenas no papel. Há mulheres feministas que foram além disso em outros países e que se colocaram à frente de movimentos políticos. Na ditadura, era comum vermos pessoas
pessoas como mulheres à frente de marchas, né, pela liberdade, e artistas de todas as categorias, né? Então, eu gostaria de saber como é que você vê isso. Esse papel não cabe à escritora mulher que denuncia esses fatos que têm a ver com o seu corpo, com o seu lugar de mulher, e como é que fica esta apatia geral, que não é só das mulheres, é dos homens também, que a gente vive nesse momento de tamanho autoritarismo. Gostaria de saber a sua opinião. Não sei se estou fugindo muito, mas é uma questão que eu vejo transversal aí no seu livro. É claro que o que me interessa muito é essa questão política, e acho que a política ela está na literatura sempre, de uma maneira mais ou menos explícita ou mais ou menos implícita, e toda transgressão não deixa de ser um ato político. Agora, sobre o momento assim, presente, é claro que eu destaco assim, no livro, em alguns momentos, que o retrocesso, né, nessa pauta de costumes que está existindo no Brasil. Acho que a literatura ela tem um papel de provocar reflexão, de provocar, de alguma maneira, a transformação mental das pessoas, porque uma pessoa que lê, ela é muito mais problematizadora do que uma pessoa que não lê nada, né? Mas, de qualquer modo, não é a literatura que vai fazer a revolução, né, na sociedade. A literatura, ela só tem isso mesmo, através desse trato da subjetividade, através da criação de personagens e de ficções, ela, de alguma maneira, está falando para aquela leitora, aquele leitor. Agora, evidente que você tem razão, na história, há aquelas mulheres que, além de escreverem, elas também foram militantes. Basta pegar, por exemplo, a Pagu, já que nós falamos da Pagu no início da nossa conversa. Quando, por exemplo, na França, houve um manifesto das mulheres dizendo que elas tinham feito um aborto, como pressão para aprovação de uma lei, né, que descriminalizasse o aborto, a Simone de Beauvoir encabeçou esse manifesto. Então, você vê que não é só escrever o segundo sexo, escrever romances, né, escrever memórias, há uma atividade política dela ao encabeçar esse manifesto dizendo eu fiz um aborto. Então, foi um manifesto que teve muito impacto, porque eram mulheres conhecidas, acho que era um manifesto de 343 mulheres, todas conhecidas. Então, esses atos políticos são fundamentais para mudanças na sociedade. Agora, tem outros fatos políticos que vão realizar, digamos, esses atos. Foi uma ministra da Saúde mulher na França que propôs a lei da interrupção voluntária da gestação, chamado IVG. Se fosse um homem, provavelmente ele teria menos interesse, teria sido menos enfático na sua defesa, né, como foi a Simone Veil, que era ministra na época e apresentou essa proposta no parlamento francês. É evidente que é preciso que haja mulheres ativas na política,
na economia, na literatura, na universidade. Agora, a literatura em si, ela não move o mundo, né? Não é a literatura que faz revolução, não é a literatura que vai promover mudanças na sociedade. Agora, todos os trabalhos que se fazem, seja na universidade, seja no Mulherio, né, através desses eventos, seja através da escrita ou desses centros de leitura, né, como Leia Mulheres, assim, todos esses movimentos, eles são movimentos que fazem movimentar a sociedade. Agora, a questão do feminicídio no Brasil é uma questão muito séria, muito grave. E, na verdade, nós temos de reeducar homens e mulheres, nós temos de reeducar e pensar no papel das mães, né, que têm filhos. Né? A questão é muito de educação. Nós temos de educar os meninos para que eles encarem as mulheres de uma maneira mais equitativa, mais igualitária. Tem muito a ver com a educação, tem muito a ver com as próprias mulheres, né? As mulheres não são todas feministas, a maioria não é. Então, a gente trabalhar com as mulheres, né, já é um trabalho assim, de solapar essas bases dessa sociedade autoritária e dominadora e machista, né? As mulheres, elas primeiro, elas têm que aprender a se defender e a não cair na esparrela, né, de acreditar que o homem diz assim, eu me arrependi, eu te amo. Então, a violência doméstica, o feminicídio, passa muito por esse engano, esse auto-engano, as mulheres que se enganam, né? Acham que ele me ama, e no dia seguinte é outro tapa, né? Mas ele me ama. Então, é preciso aprender a não cair nessa esparrela, nesse engano, ser vítima eternamente, né? Nós não queremos ser vítimas, nós não estamos falando para vitimizar as mulheres, né? Eu acho que o discurso não é de vitimização, o discurso é de defesa dos direitos, né? Defesa da igualdade. E, na verdade, para mim, é sempre uma questão muito mais ampla, né? De igualdade social, ou pelo menos menos desigualdade. Nosso país é um país muito injusto, muito desigual, realmente muito injusto. Muito obrigada. Como é que estamos de tempo aí, Giovana? Dá para fazer mais alguma ponderação aqui ou vamos encerrar? Como é? Nós estamos chegando a 1h20. Já foi, né? Já deu, né? Quer fazer uma Mas eu queria só... Todo mundo teve direito a duas perguntas. Pode fazer. Não, nem vou fazer a outra pergunta, que demandaria um tempo maior de resposta, mas eu só queria fazer uma ponderação em cima do que a própria professora falou, e me passa pela cabeça que se em qualquer país do mundo minimamente civilizado, de primeiro ou terceiro mundo, houvesse uma ministra que se diz dos direitos humanos e da mulher e que falasse as idiotices, as barbaridades que essa mulher, que não caiu até agora, após 2 anos no posto, o que aconteceria se as mulheres não teriam realmente ido para a rua exigir que esta mulher, que é
misógina, que também temos mulheres que não são feministas e temos mulheres misóginas que repetem o discurso machista, né? E ela não só repete, como, como todo o ministério que acredita na Terra plana e viu Jesus na goiabeira e essa coisa toda, isso é inadmissível no século XXI, a gente permitir que uma mulher dessa nos represente. E eu vou fazer aqui um protestozinho para que as mulheres reajam um pouco mais a essas coisas. Eu já escrevi poemas, eu já escrevi tantas coisas a respeito, mas a gente precisa de mais vozes para a gente arrancar aquela mulher da goiabeira o mais rápido possível, porque é inadmissível. Ela nos faz sentirmos... Eu me sinto uma idiota, entendeu? Quando ouço aquela mulher. Até agora ainda meio caladinha. Não é possível, não é possível. É um retrocesso inadmissível. Claro. Mas desculpe, viu, Yuri? Nós estamos há um ano numa situação muito difícil, porque nós temos, ao mesmo tempo, uma pandemia que nos prende em casa e um desgoverno, né, que não faz nada para amenizar a pandemia. Então, realmente, esse ano, de março do ano passado até agora, nós estamos em março, aliás, fez um ano que eu entreguei os originais para a editora, eu terminei o livro ano passado, no dia 8 de março. Então, esse ano, de março do ano passado até agora, foi realmente um ano muito, muito difícil para todos nós, todos os brasileiros, porque a gente teve uma combinação explosiva, né? Uma combinação terrível. E a Damares, não se preocupe, Dalila. Damares, daqui a 2 anos ela acabou. Espero que antes disso. Amém! Sim, mas o máximo que pode acontecer é mais 2 anos. É verdade, é verdade. Eu sempre digo, quando os meus alunos, principalmente com os meus alunos, eu fiz uma palestra na Unesp de Assis, logo depois da eleição, em 2018, e lá eu apresentei o romance A Resistência, do Julian Fuchs. Então, não por acaso, né, foi o romance que se chama A Resistência. E os estudantes estavam, assim, muito acabrunhados, realmente muito acabrunhados. E eu costumo dizer que a história ela vai, assim, de fluxos e refluxos. Você tem avanços e retrocessos, né? Então, o retrocesso é também uma resposta aos avanços da sociedade. E parece que nós estamos vivendo numa pasmaceira. E é uma pasmaceira. Mas a gente tem que ter alguma esperança de que essa pasmaceira vai passar, né? Não pode continuar muito tempo. Então, eu me lembro sempre, assim, durante a ditadura tinha um tema assim, que sempre aparecia nas músicas, mas o dia de chegar, né? Então, sempre tinha um dia de chegar, porque alguma coisa ia acontecer, né? Então, não era dito o que ia acontecer. Mas todo mundo sabia que esse dia que ia chegar era o dia de vitória, um dia em que aquela ditadura ia acabar e as pessoas iam sair na rua mais livres, mais felizes, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco por aí mesmo. O dia de chegar, a Damares vai cair da goiabeira. Eu não me preocupo muito com a Damares, por incrível que pareça. Eu me preocupo com outras coisas que são... Claro que eu me preocupo também, né? Porque toda uma política que deveria ter sido implementada
e que não foi implementada, a verba não foi usada, eu sei tudo isso, não estou subestimando, não. Mas é que tem coisas tão mais graves acontecendo que não é a Damares a que mais me preocupa. Professora, antes da gente encerrar o nosso papo, infelizmente, a gente já vai chegando em 1h30 de conversa. Eu quero aproveitar de novo que você citou livros aí de colegas novas, pedir licença para mostrar aqui 2 livros da Divanise que você citou aí. Um deles é o Passagem Estreita, está aqui na minha mão, para quem se interessar, né? A professora citou aí, tem gente aqui, acho que tem alunos da professora Eurídice aqui assistindo a gente, está aqui o Passagem Estreita, e também está aqui o Nojo, que é o livro novo da Divanise, com esse texto super diferente aí, que a gente não vai dar spoiler. Os 2 foram publicados pela Carline Caniato, novamente mostrando para vocês o livro da professora Eurídice, por uma crítica feminista. Quem não leu, faça o favor de ler, porque nós vamos transformar isso num cânone, né, Dalila? Marília, você gostaria de dizer mais alguma coisa antes da gente encerrar? Ou está tudo certo? Eu quero agradecer que participei no início, mas fiquei assistindo, eu estava maravilhada aqui com esse show, né? Que a professora Eurídice deu, uma aula para a gente. Logo que eu recebi o livro dela, eu já comentei, nossa, esse é um livro de cabeceira, né? Para nós, escritoras, né? É um livro que a gente tem que ter, né? E ficar consultando sempre. Então, foi bem bacana essa conversa, ouvir você aqui. E foi assim, acho que foi, apesar, né, de ser uma conversa ao mesmo tempo profunda e ao mesmo tempo bastante leve, assim, né? Não tem, né, ao mesmo tempo, eu acho que, sei lá, muito bacana ouvir e aprender, né? Com a Eurídice. E a gente ainda vai aprender lendo os livros, consultando. Muito obrigada. Muito obrigada a você por ter aceito. Obrigada pela oportunidade de conversar com vocês e conversar com todo esse povo que está aí nos assistindo, né? E que está mandando essas mensagenzinhas. Está pipocando mensagem aqui. Eu queria avisar novamente que a entrevista está gravada, vai ficar gravada logo depois, né? Ela se torna um vídeo para quem quiser assistir novamente, para quem chegou tarde, perdeu uma parte da entrevista, pode assistir a entrevista inteira novamente depois, e para vocês pegarem esse nosso link e divulgarem para outras pessoas essa entrevista maravilhosa que nós todas assistimos aqui, as palavras sensacionais da professora Eurídice. Foi um prazer enorme assistir aqui. Professora, quer deixar uma mensagem final aí, pessoal? Parodiando a Chimamanda Adichie, sejamos todas feministas. É preciso que as mulheres sejam feministas. É muito necessário. A revolução será feminista. Ou não será, né? Ou não. Ou não haverá revolução. Quero muito agradecer a participação da Dalila, a participação da Marília. Quero muito agradecer a participação da Henriette Offenberg, que ficou aqui conosco por chat, que mandou as perguntas dela para nós. Agradecer o público que está aqui com a gente, que não para de pipocar comentário. E principalmente a você, professora, por ter aceitado nosso convite, ter disponibilizado esse tempão aqui conosco. E foi um prazer enorme conversar com você. Enorme. É um prazer. Obrigada. Obrigada a todo mundo. Por vocês. Tchau. Beijo. Beijo. Muito obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau.
Acabou agora.